Medição de resultado para concurseiro parece que só se resume a uma palavra: aprovação. Concurseiro, na cabeça de vocês, medir resultado é: fui aprovado ou não fui aprovado? Como se só existisse esse único resultado, mas vocês sabem que não é só um resultado de aprovado ou reprovado que existe na jornada de vocês. Não, Vocês sim, com têm certeza. vários outros resultados no meio do caminho. Você tem várias outras medições que precisam ser feitas no meio do caminho. A exemplo de medir a sua evolução em cada disciplina, medir como você está em relação a questões de lei seca ou de jurisprudência ou de súmula e medir exatamente o que você precisa melhorar. E você já disse para mim que você precisa melhorar. Então eu estou tranquilo. Você já sabe qual é o caminho daqui para frente, né? Eu tenho uma dúvida. É você pegar a sua prova, fazer essa avaliação isenta, como a gente estava falando, e entender aonde eu ainda não estou bem. É nas súmulas, como você já disse? Ótimo, você já sabe o que você tem que fazer. Eu tenho uma dúvida em relação à revisão. Por exemplo, quando eu for fazer as revisões, ou até esse aprofundamento do nível 2, né? Das matérias. Eu queria saber só os jeitos melhor, assim, seria de fazer. Eu estava pensando em fazer só lei seca e muita questão, porque eu acho que eu preciso fazer mais questões para ver o que a banca tá cobrando sempre. Mas Olha, eu fico na dúvida se eu tenho que ler um essa coisa de resumo, doutrina. eu preciso intensificar mais lei, mais isso. Você tem que sentir o que é que aquela matéria pede, como sua banca pede. Porque eu não tenho uma fórmula pronta para dar para vocês. Cada um aqui tem um concurso, tem uma banca diferente. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova da magistratura, principalmente a federal, você vai pegar consumidor, vai ter um mundo de súmulas que vão ser cobradas ali. Você tem que comer com farinha as súmulas. E como que você percebe isso? No seu dia a dia, quando você estiver ali estudando. Você começa a ver, cara, outra questão de súmula, outra questão de súmula, outra questão de súmula. Pega a civil, outro artigo do código, outro artigo do código, outro artigo do código. Então você vai adaptando o estudo de onde intensificar de acordo com o que a banca cobra. Então você precisa estar com essa presença muito forte na hora de estar estudando. Não é estar estudando por estudando, seguir aquele passo a passo e não perceber que, nossa, eu estou errando questões toda hora do quê? É por isso que o envolvimento emocional me atrapalha tanto, porque quando você está emocionalmente envolvido com as circunstâncias, com a situação, você não é capaz de pensar com clareza. E aí você não chega nessa conclusão. Tá? Tá. E então, eu vi assim, numa prova que eu fiz, tipo, quando eu fiz o TRT de Pernambuco, que civil realmente foi isso. Civil dá pra ser minha revisão só leitura lei seca, porque civil só tava caindo a lei seca e eu não tava com ela decorada. Então é para assim. Pegar cada disciplina e fazer essa avaliação. Só um segundo aqui. Roberto, eu poderia tirar um dia só para fazer as avaliações das minhas provas? Deve. Não é que você poderia, você deve. Você deve realmente pegar cada questão que você errou e entender de onde veio o erro. Eu falo isso nas aulas, né? Mas não custa nada repetir. De onde veio o erro? Aonde eu tô fraca nessa disciplina? Porque tá caindo toda hora uma súmula e eu não tô acertando do TST. Uma OJ e eu não tô acertando do TST. E cada vez mais preencher o teu caderno de ouro, cada vez mais repetir aquele processo e revisar. Doutora Márcia, eu quero escutar um pouquinho da sua história. Como assim? Rapidinho, deixa eu só dar boa noite aqui para o Douglas e para a doutora Karina. Sejam bem-vindos. Obrigado. Fala aí, Márcia, um pouquinho. Conta aí sua história. Então, eu fiz o TRT2 e o TRT15 também. Eu também achei o TRT2 mais difícil no início, mas o TRT15 foi bem mais difícil, porque eles mudaram o estilo da prova. Eles cobraram jurisprudência do informativo do STF. Eles não vinham cobrando, nunca cobraram. Então, realmente foi mais difícil no final. E o meu resultado também foi bem pior no TRT15 do que no TRT2. E como eu não estudo todas as matérias, então eu não fui muito bem, porque eu até parei, né, não consegui ir para a prova sem estudar português e matemática e as outras matérias, mas o rendimento também não foi muito bom. Mas nas que eu estudo, eu acho que eu fiquei mais ou menos na média. Eu acertei
Não teve nenhuma que eu acertei 80%, mas eu acertei 75% de processo de trabalho, de direitos de trabalho, mas que eu já estava bem. E nas outras continua a mesma coisa. Eu acho que eu evoluí se eu for pegar matéria por matéria. Mas é o que você disse, a gente sempre quer aprovação. Mesmo estudando para aquilo, a gente quer ter saído melhor. E tá tudo bem, né, Márcia? Eu entendo isso, porque é para isso que vocês estão estudando, para ser aprovado. Mas aí entra a diferença entre o profissa, que são vocês, e o aluno ali, mediano, que não tem essas sacadas. Porque toda vez que ele faz uma prova e eles, na cabeça dele, medir meu desempenho é saber aprovei ou reprovei, ele só faz ali, ó, se torturar com cada prova que ele faz, porque ele não consegue enxergar nem mesmo os avanços que ele fez, as vitórias que ele conquistou. Isso aqui a gente sabe que é um jogo a médio e longo prazo, ninguém passa em concurso em pouco tempo. Não, eu sei. E eu fiquei feliz com o resultado, assim, pelo que eu estudei. Porque eu vi que teve matéria que eu acertei todas as questões, que eu não tinha dúvida. Boa. Mas aí eu falei, tá gostoso. Mas as outras matérias a gente fica se cobrando. Tá gostoso, tá ficando bom, né? Tá ficando bom. E tem assim, agora o que você faz? Repete isso para as outras matérias. Até botar o teu edital. Mas não muda o edital. Não faz. Ai, não é tão difícil você ir para a prova sem fazer tudo, sem estudar tudo. Mas não muda o edital, que com o tempo vem. E as provas vão se suceder, nunca vai parar de ter concurso, galera. Eu sei que a tentação era grande porque foi o que eu fiz no meu primeiro ano inteiro. Eu trocava de edital toda hora. Não é à toa que eu me arrebentava todo. Só ficava ali nos 50, 60, 50, 60. Isso não é suficiente. Não adianta, não adianta. Eu repito isso, falo, mas é para que vocês realmente se lembrem. Pô, se eu mudar, você está dando um passo para trás, a gente está dando um passo para frente. Verdade. Depois eu me arrependi. Pois é, então segura a ansiedade, estuda, melhora a concentração, procura perceber quais são os pontos cegos, aonde eu posso melhorar o meu emocional, aonde eu posso cuidar mais da minha saúde para render mais, dormir mais cedo, se afastar de rede social, enfim. Todas essas outras circunstâncias que a gente vive falando, mas é isso que vai te dar um desempenho máximo ali para aprender o dobro na metade do tempo e, claro, assim você acelera o seu rendimento e a sua aprovação. Beleza? Legal, beleza. Mas muito bom, fiquei feliz aí de saber do seu resultado, parabéns e feliz por você ter vindo aí para compartilhar com a gente também. Firme na guerra, né? Firme na guerra. Quem quer falar? Roberto, eu queria... Boa noite, gente, tudo bom? Oi, Karina. Boa noite. Assim como a Jamile estava comentando, eu também fiquei um pouco preocupada, que eu vi que esse ano realmente não vai ter mais TRT, ano que vem também não tem previsão. Você bate na tecla aquela questão de não trocar digital, né? Mas dá um pouco de preocupação. Será que não vai ter tão cedo realmente, sabe? Mas que eu... É aquela coisa, vocês acompanharam lá o Marialvo falando, né? Você tá no grupo com ele, você viu o que ele tava falando, né? Isso se repete todos os dias. Poxa, se eu tivesse estudando direitinho, poxa, se eu tivesse já definido o meu edital para procuradorias, eu estaria pronto para fazer a procuradoria de João Pessoa que saiu agora. E ele antes estudava para auditoria. Então, quer dizer, essa coisa de pular de edital há alguns anos é que impediu ele de ter condições hoje de estar preparado para essa prova. Então, o que isso diz para vocês? O que a gente está batendo aqui em cima, não mude de edital, vai ter prova, não tem previsão, e daí é bom que um monte de gente vai parar de estudar. Vai mesmo. O efeito manada vai justamente limpar um monte de gente que não vai estar estudando e você vai estar estudando. Porque quando abrir de novo, é você que vai pegar a vaga. É contraproducente, eu sei. É totalmente contraintuitivo. É como se eu estivesse falando assim para vocês, olha, tá vendo aquela rua ali passando um monte de carro em alta velocidade? Vai lá e atravessa andando que não vai acontecer nada contigo. Ninguém vai porque parece ser perigoso. Mas pensa assim, ó, se você tivesse a certeza que não mudando de edital, quando abrir de novo, independentemente do quando, você vai estar pronto e a vaga vai ser sua, você mudaria? Não. Entende? É contraintuitivo, eu sei. Eu estar pedindo para vocês assim, ó, tem uma cama aqui com um monte de pedras em chama.
Vai andando ali em cima para ver se queima. Ninguém vai querer ir, porque vai olhar e vai pensar que, nossa, eu vou me queimar nesse troço aqui, não vai dar certo. Eu nunca vou passar, é esse o pensamento que vem, eu nunca vou passar. Sim. Mas é justamente ir contra esse efeito manada que você vence quando você resiste à tentação que todo mundo sucumbe. Todo candidato sucumbe àquilo que é chamado ansiedade. Eu vou trocar de edital porque não vai ter mais minha prova. Não, eu nem me imagino trocando de edital, assim, desistir também, eu nem me imagino desistir. Só dá aquele um pouco de receio, né? E a gente tem que compartilhar esse Aí, ó, desespero. talvez, Karina, a melhor coisa é você começar a filtrar quem você segue, com quem você anda, com quem você conversa a respeito. Porque se você entra nesse ciclo de pessoas que estão loucamente trocando de edital e querendo Gente, vamos fazer um grupo. Bora! Vamos fazer um grupo sério, porque as pessoas que eu conheço, muita gente tá trocando de edital. Uma porque já estava bem classificado e outras assim porque viram que estavam estudando para TRT muitas horas, mas não eram o que queria. Queria outras coisas. Aí, quem vai continuar mesmo agora, eu só conheço uma menina que eu conheci fazendo prova que vai continuar mesmo. Vamos fazer um grupo aí. Bora fazer o grupo, aceito. O grupo dos que não trocam, né, de edital, porque assim, são vocês que vão vencer, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida, galera. Isso é o erro mortal número 1 do candidato, é trocar de edital. Porque imagina só, quando você tá começando a ficar bom, né, começando a... Nossa, não tinha nada na prova que eu nunca tivesse lido, que eu nunca tivesse visto. Ou seja, não tinha surpresas. Você entende que são detalhes que você precisa ajustar no seu jogo. Não é mais que você precisa construir uma base daquilo ali, porque você nunca viu aquilo ali. Você já viu, mas talvez ainda não foi o momento de você ir lá e cravar, mas esse momento vai chegar, desde que você tenha paciência, humildade, tranquilidade, calma, para continuar no teu jogo, no teu aperfeiçoamento. Isso é um jogo de aperfeiçoar. Ô, Fala, Roberto. Carol. Eu queria falar, não sei se foi Carol, fiquei na dúvida. Não, eu quero só falar uma coisa, que tem muito terrorismo nessa questão de não ter concurso. Com certeza. Muito terrorismo, que fala assim, não tem, não vai ter orçamento, não vai ter não sei o quê. Esqueça, vai no seu, porque sempre vai ter. Sempre é igual o concurso que eu quero fazer, que é a 4ª região. Gente, vou falar, porque só tem 10 aprovados, e porque não vai ter concurso, e porque não sei o quê. E, gente, é o que eu tô fechada nesse foco. Tô na dúvida se eu vou fazer da 2ª região ou não, mas eu tô fechada nesse foco. Eu sei que vai sair ano que vem. E se não sair ano que vem, vai sair no outro. Eu vou fazendo. E nisso, vou manter firme meu edital. Todo concurso tem um interregno, é natural. Mas se não for aquele daquela região ou daquele específico estado que você queira, vai ter em outros. E o importante é você estar pronto. Sim. O importante é você estar pronto, o importante é você ter esgotado o seu edital, é você estar fazendo prova, é você estar aplicando a metodologia. É isso que traz a vitória. Não é você, porque eu queria passar na minha cidade, porque eu acho que esse cargo eu vou ser mais feliz, porque... Cara, quem quer tudo não ganha nada. Esse jogo é o jogo do foco. É o jogo do aluno, do candidato, que entende que é você ficar muito bom em uma única coisa. Você não precisa ficar bom em tudo. Agora, você quer estudar para várias provas, você tem que pegar várias matérias diferentes, você tem que enfrentar várias bancas diferentes, você tem que pegar um monte de material diferente. Então, já é meio difícil. A gente, não diria difícil, mas é trabalhoso você dominar, né, uma disciplina ao ponto de esgotar ela bem, de virar nível 2, chegar ali de vocês e tal. Já leva tempo, porque a gente está falando de memória de longo prazo. Ninguém aprende nada em pouco tempo. As coisas tomam tempo. Não é que é difícil, é que dá trabalho, leva tempo. A Jamile, ela comentou aqui com você a situação dela, mas veja, ela tinha poucas horas para estudar porque tinha que ir para a faculdade de manhã, tinha que ir para a faculdade à noite, tinha que cuidar da vida dela. E eu sei que muitos de vocês também têm essa circunstância de trabalhar e estudar. Mas é a paciência, é o jogo ali, né? De botar tijolinho por tijolinho. E aquela coisa de você ir se lapidando que traz a vitória. Não é mudar de edital. Mudar de edital não é a resposta. Não é a resposta, definitivamente. Guardem isso com vocês.
eu queria saber como o perfil da banca agora, assim, na nossa prova, quem é TRT aí, tá ficando um pouco mais pesado. Eu sempre tenho dúvidas se eu faço a questão nível um pouco mais alto, abro o filtro. Normalmente eu tava abrindo o filtro para procurador, para as provas de juiz. Eu não tava botando lá, eu só tava botando nível superior nas provas. No QC eu fazia todas. Tentava, né? Porque as de juiz e procurador normalmente eu não conseguia resolver. Aí eu não sei se eu continuo, tipo assim, filtrando pro mais alto, já que a prova tá cobrando mais. Eu acho que Ou você pode se. mesclar. Talvez É, você colocar todas as questões para né, para uma prova que não é o seu cargo, talvez seja um não, tipo mas assim, certo. eu tava deixando assim, só tava filtrando, exemplo, Eu entendi. Você o faz o coisa. seguinte, ó, você pega um dia, hoje eu vou resolver só questões, né, da magistratura, só questões de direito de trabalho Ah, e entendi. vamos Eu tava puxar para misturada, cima. assim, no que aparecia eu tava resolvendo. Não Isso. tava Não, codificando. não, 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 não é por aí, porque você não está estudando para aquele cargo. Mas se você quer se testar para saber como você iria, acho que é legal. Até porque uma questão não é, de novo, não é. Quando você faz uma questão, é a mesma coisa. Faz uma analogia comigo. Para o candidato, só existe uma medição de desempenho. Ou ele é aprovado, ou ele é reprovado. Trocando em miúdos, na hora de você resolver uma questão, só existe um resultado? Acertar ou errar a questão? Sim ou não? Não. Não, você tem que pegar a questão e aprender com ela. Então não é acertar ou errar, é acertar ou aprender com ela. Então se você tira uma questão de magistratura do trabalho para esmiuçar ela, para entender ela, ainda que você tenha errado, você não está aprendendo? Uhum. Você está Sim. botando o seu conhecimento no próximo patamar. Mas eu não quero que você faça isso todos os dias, porque você não está prestando esse concurso, então não é o seu momento para isso. Mas se você está no nível 2, está vendo que a banca está apertando, que essa prova já foi uma prova mais difícil, abre um pouco o filtro. Vai lá e coloca, até porque você está no ponto já para fazer, que já está nível 2 para aquilo. Mas não significa que você tem que fazer todas as questões para aquele cargo, não é isso que eu estou dizendo. Porque, olha, Entendi. a raciocinar, interpretar o direito, né, e todas as questões do jeito que elas vêm, leva tempo para a gente começar a entender aquilo ali. Eu lembro que tinham vários assuntos que eram extremamente desafiadores para mim. Tinham assuntos que não entravam na minha cabeça. Eu tinha que estudar 2, 3, 4, 5 vezes. E se você tiver que errar a mesma questão 2, 3, 4, 5 vezes, parar, fazer um mapa mental, parar, fazer um resumo, parar, fazer um esquema de palavras, parar e esmiuçar aquilo ali, é isso que você tem que fazer. Esse é o jogo. Até você conseguir explicar para você mesmo. Aquela perguntinha, né? O que eu aprendi? Como é que eu consigo explicar isso para mim mesmo? Porque se você consegue explicar para você mesmo, significa que você entendeu. Eu só estou estudando, seguindo as disciplinas, estou pertinho de terminar civil, processo civil. Opa! E pronto, mas assim, tá bem devagar, sabe? Não tá no ritmo que eu queria, não. Eu passei um tempo indo para a salinha de estudo, que me ajudou bastante. Valeu a pena? Valeu muito. É outro nível, né? Outro nível, né? É, Concentração lá em cima. Isso. Eu precisei sair. Eu estou esperando agora, finalzinho de agosto, a minha colega voltar para organizar tudo novamente. E aí continuar o ritmo, né, que eu estava. Que é de manhã estudar um pouquinho, trabalhar, aí sair do trabalho, tô fora e ia direto para a salinha. Aí saía da salinha às 10h30, 11h. Ia sábado e domingo também, eu estava bem, bem empolgada. E depois eu precisei sair, aí fiquei triste, não queria mais estudar. Muito bom, Estava hein? indo, Olha mas aí. estava maravilhoso, assim, sabe, era melhor do que ir para... Enfim, eu estava amando fazer aquilo, mas eu precisei sair. Tá, peraí. Alguém Melhor se que. identificou aqui, nossa, muito bom. Da sábado e domingo tava maravilhoso. Quem já se sentiu assim? Mas é Levanta as mãos, por favor. gostoso, quando tá Mas com fluindo certeza, direitinho, Papalégia. É, Você fica feliz. não é é? Você libertador. fica feliz. É Bateu a libertador. meta, tá mais perto do seu Bateu a sonho, meta, é enfim, muito bom, é muito bom. Aquela sensação de, né? Muito bom. Tá mais perto. Aí eu vou voltar, né? Provavelmente depois, agora em setembro. E aí vou seguir. Eu passei um tempo meio triste porque eu precisei sair, mas aí lembrei daquela história, né? Melhor feito do que perfeito. Isso. É melhor uma do que quatro. E aí tô seguindo, assim, aos poucos, gente, 2024, Boa. mas tá bem.
É melhor 1 hora do que 4. É melhor 1 hora do que nenhuma, né? Que nenhum, É melhor 2 do que 0. Douglas, arranjei uma concorrente forte aqui pra você. Estudando sábado e domingo, bicho. Te botou no bolso, hein? Esse filhote aqui, o Douglas. Fala aí, Douglas. Se apresenta aí pro pessoal, pra quem não te conhece. Amigo, Boa noite, galera. Tudo bem? Boa noite. boa noite. Sou de São Paulo, estudo para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Também trabalho, estudo de madrugada, de segunda a sexta-feira. É coach também. Acordo às 4 horas da manhã, estudo umas 2 horas antes de sair para o trabalho. Então, estudo das 4 até as 6 da manhã. Vou pro trabalho. Tu dorme de que horas, Douglas? Aí, ó. Durmo mais ou menos umas 10h30. Eu ainda chego do trabalho, como alguma coisa, tomo um banho e vou estudar. Eu estudo mais umas 2 horas. Aí dá mais ou menos 10h30. Aí eu deito para dormir para a rotina. E sábado e domingo não tem para sair nem nada, é só para estudar mesmo. Guerreiro. Eu tenho que fazer isso. É. Guerreiro, já terminou a Não, já. faculdade. Também terminou a faculdade já, Douglas? Terminou. Terminei. Quando eu entrei, eu estava Tava ainda na faculdade. trabalho e estudando para o concurso. Massa, cara. E quantas matérias nível 2? Hoje eu estou com 4 matérias nível 2. Administrativo eu já estou chegando já em 100%, provavelmente nível 2. E fora as outras matérias que eu incluí agora, né? Que tá no nível 1, mas é porque vai pro ciclo quinzenal. Boa. Mas botar o edital só tá faltando 4. E entrou aqui zerado no programa. Sem nenhuma matéria nível 2. Muito bom, olha aí. É isso, galera. É caminhar. Porque o Douglas também, olha só, desde que ele entrou aqui, eu lembro claramente na entrevista dele, ele falou, Roberto, eu já sei o que eu quero ser. Eu quero ser auditor. E se não for da Receita Federal, vai ser de algum estado. Se não for de algum estado, vai ser de algum município. Mas eu quero ser auditor. Foco. Você não pode ficar atirando para todo lado. Não pode ter um plano B. Não pode querer, porque tá todo mundo. Dane-se todo mundo. Todo mundo tá fazendo errado. Você vai querer fazer errado? Foco. Não troquem de edital. O concurso tem toda hora. Combinado? Tudo em ordem, não vou mentir que eu não posso nem falar muita coisa que eu não estudei mês passado não, então eu dei uma parada considerada no programa. O que aconteceu? Foi porque eu inventei tirar férias, né? Mas tá liberado, né, gente? Férias é pra férias, né? É verdade. Eu tava precisando daquelas férias ali. Aí cheguei aqui em Manaus no dia 23, quando foi dia 26, eu voltei a estudar. Voltei a estudar. Aí eu estou fazendo a revisão tudinho de novo, para poder dar continuidade no programa. Boa. Mas peraí, você tá fazendo a revisão de tudo que tinha estudado? Onde é que você parou? Então, eu tinha parado em administração, já tinha feito o de 100%, já tinha atingido já os 100% do programa e já tinha feito o simulado dos 100%. Como é que foi no simulado? Pois é, eu ainda não parei para analisar, não. Não corrigiu ainda? Ainda não. Me diga por que você não corrigiu ainda. Eu ainda não tive coragem, eu vou mentir não. Eu sou igual a você. Não, tá, Ludmila, porque eu ainda não tive coragem, não vou mentir não. Aí eu estou revisando, estou fazendo a revisão de 50% de direito de trabalho também. Aí eu estou somente revisando agora o direito de trabalho, eu não fiz nenhum simulado de direito de trabalho não. Vou fazer quando eu concluir agora essa revisão. E só AFO que eu dei uma parada mesmo. Eu parei em 60% e continuei em 60%. Tá, mas deixa eu te perguntar, AFO você fez a de 50%? Fiz sim. Pronto, então você não vai revisar os 60% para retomar a AFO. Porque você já fez a revisão de 50%. Alberto, mas tem um mês, não importa, você está dentro do limite dos 2 meses. Tá? Então você pega só esses últimos 10, que foram as últimas disciplinas que você estudou, dá uma olhada e segue para fechar. Tá. Tá bom então. Pode deixar. Não fiquem nessa coisa de é porque eu tenho que voltar, porque eu parei uma semana, eu estava gripado, eu tenho que pegar tudo de novo. Não façam isso com vocês. Tava com essa dúvida. Se você segue, Márcia, se você segue o cronograma de revisões que está no curso, semanal, Não preciso voltar tudo. regra dos 50, regra dos 100, não é para voltar tudo, porque você não precisa, não é como se... Hoje eu comecei a voltar tudo de tudo.
Porque eu falei, acho que eu esqueci. Aí voltei tudo, né? Aí falei, vou fazer na revisão e só não ia fazer as questões, mas na revisão ia fazer tudo. Mas não precisa, porque você lembra que todo o ciclo, todas aquelas paradas que vocês fazem, elas estão ali no subliminar jogando a matéria para a memória de longo prazo. É a questão, é a lei seca, é a revisão, é a verticalização, é tudo que vocês organizam. É o caderno de erro, revisão do caderno de ouro, tudo que vocês fazem, vocês estão ali, ainda que você não esteja conscientemente achando que está aprendendo, você está aprendendo. Tá, então não vou mais fazer. Os simulados demonstram isso, né? E quando os simulados estão demonstrando isso, é você se livrar dessa insegurança, se livrar dessas travas que seguram muito o desempenho, né? E aí você não avança como poderia estar avançando. E aí vem um pouco de frustração, de culpa, de achar que não tá bom. Então, é preciso ficar de olho nessa circunstância, né? Nada de ficar querendo ser muito perfeccionista, de ficar querendo voltar toda hora, porque aí você não termina. A gente precisa terminar de ver o filme. Lembra da aula da teoria do acúmulo de conhecimento? Vamos terminar de ver esse filme, para entender ele de uma vez. Depois você volta para pegar os detalhes. Depois você volta para pegar e aprofundar o que não ficou bem claro. Ai, que ótimo. Lembra que quando eu estava estudando pelos cadernos sistematizados, eu mudei para o da sinopse? Lembro. Aí, quando a gente parou, eu me senti culpada porque eu estava com os cadernos e eu atrasei, mas eu esqueci de falar lá em João Pessoa e eu me senti tão culpada que eu disse, sabe uma coisa, eu vou estudar tudo de novo. Tá claro. Perdoa? Não, mas Jaque, isso aí é uma curva de aprendizagem de cada um de vocês. Porque vai ter gente que vai ter essa dificuldade e de repente o outro colega vai ter um outro tipo de dificuldade. É cada um entender o que trava o seu estudo. É cada um entender o que trava o seu estudo. Pô, pega o papel e anota. Não vou começar do zero as disciplinas. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. E vai lá e cola no teu espelho, pra você olhar todo dia aquilo ali e começar a reprogramar a sua mente para não permitir que você faça novamente. Porque eu sei que é uma coisa que é meio que involuntária, né, Jade? É meio que como se alguma coisa estivesse dizendo pra gente assim, se eu não fizer isso, eu não vou passar. Né? Porque eu esqueci tudo, né? Porque eu saí de férias, ou porque sei lá o quê. Mas aí é você aprender com você mesmo, aprender a se tornar íntimo dos seus pensamentos que te sabotam, dos seus pensamentos que te detonam e que acabam atrasando o seu desenvolvimento. Se torne íntimo disso, se conheça cada vez mais. Roberto, geralmente quando eu tenho dúvida se eu sei ou não a matéria, eu pego exercício para fazer, né? 10 exercícios, mais ou menos. E aí eu faço aquela análise se eu sei ou não a matéria. Acho que é uma forma mais rápida e uma forma de seleção mais justa, né? De comparação com a prova ali. Né? Boa! Entendi. Perfeito. E faz sentido, né? Ó, eu fiquei um monte de tempo sem estudar uma matéria. Deixa eu fazer 10 questões daquele assunto ali para ter certeza se não sou eu querendo me sabotar ou se realmente eu esqueci. Pronto, 10 questões não vai levar revisar 60% de uma disciplina. Com certeza não. 10 questões você mata ali em meia hora, 40 minutos. Até para fazer mais questão, não vai demorar tanto, né? Mas é uma boa dica, Letícia, é uma boa dica. Vai saciar essa sua dúvida. Ao mesmo tempo... Agora o problema, sabe o que é, Letícia? O problema é que vai ter gente que vai estar insatisfeita mesmo assim. Fiz as questões, acertei 8, mesmo assim eu acho que eu não tô bem, eu vou querer ler tudo de novo. Autossabotagem. Já tá pirando já. Mas eu gostei da dica aí, viu, primo? Eu acho que eu vou fazer isso daí. Mas aí faz 10 questões de cada tópico? Assunto geralzão. Dá para fazer aquele no QC, selecionar... No QC fazer 10 de tudo. Pode ser. 10 de tudo. Uma de cada, né? Bota ali no QC, ele seleciona aleatoriamente e você tá ali. Mas, gente, não precisa. Não precisa. O fato é que não precisa. E eu sei que é difícil. De novo, é a mesma história de mudar o edital. É contra-intuitivo. É a mesma coisa. É contra-intuitivo. Tem alguma coisa dizendo para você, cara, eu esqueci isso aqui. Eu preciso pegar para revisar, porque senão vai chegar a minha prova e eu vou errar. É contra-intuitivo, porque tem alguma coisa fazendo você travar ali. Esse é o momento de você bancar. Não, cadê minha tabela? Letícia trouxe a ideia das questões. Eu vou trazer uma outra ideia para vocês. Olhe para sua tabela. Vá lá,
e olhe quanto você acertou na última bateria, na bateria 1, 2, seja lá qual for a bateria daquele assunto, daquela disciplina. Vá lá no final e veja quanto você está com o percentual médio de acerto naquela matéria. Porque eu sei que vocês acertam muitas questões, eu sei disso. Então, se você está acertando lá, você vai acertar de novo lá na frente. Eu lembro de uma aluna que estava falando comigo na última sessão, ela estava estudando fato jurídico, né? Bem ainda no começo do direito civil. E quando ela foi fazer umas questões desse assunto, tinham alternativas que envolviam contratos. E eu até brinquei, né? Porque eu peguei um trecho dessa conversa lá e vou publicar um vídeo falando como acertar questões sem estudar aquele assunto. Porque ela foi por exclusão. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa saber tudo de tudo para passar. Você tem que saber muito de muita coisa, mas não necessariamente tudo de tudo. É diferente. Querer saber tudo de tudo é querer ser perfeito. Mas você não precisa ser perfeito para passar. Você precisa saber muito de muito. Não estou dizendo que você pode estudar pouco. Mas você não precisa ser perfeito para passar. Porque você vai fazer muitas questões por exclusão. E ela acertou a questão, tá? Só para deixar claro. Há de se ressaltar isso, né? Há de se ressaltar que ela acertou e marcou a alternativa de contratos sem nunca ter lido contratos na vida. Porque ela foi excluindo as outras, sabia que estava errada, foi lá, só pode ser essa. Quando viu o gabarito, acertei sem saber a resposta. Beleza? A sensação é outra, né, gente? Você fala assim, nossa, há 6 meses atrás eu estava zerado, agora eu tenho 3, 4 disciplinas nível 2, né? Há 8 meses atrás, que o tempo passa tão rápido, eu não sabia de nada, hoje eu já faço uma prova, não tem uma questão ali que cai que eu nunca vi, nunca li a respeito. Você vai lapidando o conhecimento, não tem outra forma. É muito assunto, é muito conteúdo, não dá para ser de outro jeito. Mas os resultados parciais de vocês mostram que vocês não comiam certo. Beleza? Beleza. Muito Alberto, bem. eu tenho uma dúvida. Pois não. No caderno de ouro, eu ainda estou com um pouco de dificuldade de elaborar, né? Uhum. Então, assim, a minha dúvida é como eu elaboro o caderno de ouro e quando que eu faço a revisão do caderno de ouro? A revisão do caderno de ouro ela entra na revisão semanal. Dentro do seu ciclo semanal. Você vai revisar o teu material, como você vai dar uma olhada no vade-mecum, né? No que você verticalizou, caso o assunto envolva legislação. E você vai pegar também ali o quê? O caderno de ouro, que foi rebatizado, para quem está estranhando, era o antigo caderno de erros, a gente aí decidiu enfim, dar um novo nome, é o caderno de ouro. Então você revisa no momento da revisão semanal. Aí na revisão dos 50 do 100, passe o olho também. Passe o olho também, porque ele é para ser um material de consulta rápida. Eu lembro que o que eu fazia eram linhas, eram frases. Gente, o que eu ensino para vocês nas aulas é exatamente, sem tirar nem pouco, como eu estudava. Claro que tiveram outras coisas que vieram agregando depois que eu comecei a estudar muito isso, né? E fui aperfeiçoando, claro. Mas eu lembro claramente que o que eu fazia eram as frases. Eram as frases, literalmente em uma frase. Não, quando você for fazer o caderno de ouro, evite ficar... Não é para fazer resumo, pelo amor de Deus, hein? Porque o que acontece, Letícia? Em poucas semanas, as 20 primeiras linhas, você já pode até pular, porque você já sabe de todas. Vocês concordam? Vocês têm notado isso? As 20 primeiras linhas, você já sabe cada uma delas. Aí você começa a se preocupar e numere, tá? Bote número 1, 2, 3, 4... Até para você saber onde é que você tá. Daqui a pouco você já tá, tipo, na 25ª linha e as 25 primeiras já tá onde? Aqui. Aí começa a acertar, porque aparece nas questões, aparece não sei aonde. Aí vem o gatilho de revisão, aí pá. Risquem o caderno de vocês, risquem o vade-mecum, risquem o livro, risquem tudo. Risquem. Porque isso é o aprendizado, né? Você concretizar o conhecimento na ponta do lápis. Como é que você tá? Tudo bem? Tem uma notícia para dar de primeira mão. Eita, pois fale. Eu fiz o concurso de agente de telecomunicações da Polícia de São Paulo. Foi um concurso que eu fiz sem pretensão para testar a banca. E eu fiz 65%, acertei 65% da prova. Um concurso que eu nem estudei direito. Porque eu estava para um concurso que eu não estava estudando, porque foi um concurso específico para a área de telecomunicações, de tecnologia da informação. Peraí, rapidinho, deixa eu fazer um parêntese. João vai ser delegado e ele foi se meter numa prova para telecomunicações, cara?
Para a polícia. Voltado para a polícia. Vem cá, quantas matérias tinham nessa prova que você não estudou? Nessa tinham 12. Tá. E daquelas que você estuda, você já fez a conta pelas que você estuda? Gabaritei. Direito eu gabaritei. Olha. De direito eu gabaritei tudo. Show de bola. Parabéns. Constitucional, administrativo, direitos humanos, criminologia, essas, né, que cai específico. Só que o que me matou foram 30 questões de português e 30 questões de informática, porque era específico, tinha tecnologia da informação, voltado hoje em dia para essa questão de hacker, está muito voltado também para a Polícia Federal, entendeu? Para cair no concurso da Polícia Federal. Mas mesmo assim, eu acertei 20 de 30. Mas vem cá, informática cai no seu concurso? Cai. E você Pior que cai, velho. Você já está estudando? Eu comecei a estudar quando saiu o concurso. Eu vim estudando direito, só matéria de direito. Beleza. E português eu peguei faltando 30 dias para a prova. É animador, né, cara? Porra, você não sabe, velho. Você vê o que funciona. Você não imagina a alegria. Muito bom, cara. Parabéns. E eu ainda não tive tempo de botar os meus resultados para você, porque eu fico assim, se eu for parar para mandar meu resultado para a Mizuki, aí eu vou atrapalhar meus estudos. Eu sou meio bitolado, sabe, com esses negócios. Mas... Gente, mandem os simulados de vocês. Eu quero acompanhar. Eu quero saber como é que vocês estão. O aluno que some, eu fico assim, cara, será que fulano tá estudando? Cara, será que tá estudando? Eu fico no limbo aqui com vocês, porque eu não sei se tá estudando. Não dá para acompanhar um a um pessoalmente, mas mandem, usem a planilha lá de vocês, que está à disposição, preencham semanalmente, vira e mexe, eu entro lá, dou uma olhada. Quem eu vejo que está preenchendo, opa, tá estudando, ótimo, vamos seguir em frente. Mas justamente esse tipo de resultado, João, é para ser comemorado, é ou não é? Rapaz, você não sonha a felicidade que é. Muito bom. Eu sair para fazer uma prova e saber que talvez não, eu tenho certeza que eu não vou ser chamado porque eu acertei 65% da prova, porque foram 110 mil inscritos para 200 vagas. Por aí você vê o nível de concorrência para essa prova. Mas o que me deixou feliz foi que eu passei. Não importa, eu passei nessa prova, entendeu? Uma prova que era muito esperada de São Paulo, essa prova. Que é uma prova para polícia, específico para uma carreira, que é uma carreira muito, muito concorrida lá, que é agente de telecomunicações. Para o cara que trabalha só com tecnologia. E você vê o correndo por fora ali, né? Como quem não quer nada. Mineirinho. Foi. Eu não imaginei que ia sair tão bem para mim, no meu ponto de vista, entendeu? Porque tinha matérias específicas. Sim, porque português e informática estão fora da curva, para mim. Porque as matérias para a carreira de delegado são matérias de direito, especificamente. Sim. Teve mais matérias de direito, como eu disse no início. Eu gabaritei, matei a pau, assim, como nunca na minha vida. Garoto, agora, velho. Aí essas outras é aprimorar. E como eu estou especificando, porque nos concursos estão cobrando, sabe? Muito português e muito informática. Aí eu estou aprofundando mais o estudo neles. Mas é o que... Ó, João, antes de você entrar, a gente está falando exatamente sobre isso aqui. Faça o feijão com arroz primeiro, estude o que sempre cai, depois você vai pegando essas outras matérias. Que hora cai em um. O teu concurso tem isso também, João. Hora cai em uma prova para delegado, hora cai na outra. Então não cai na besteira de, saiu um edital de delegado. Mas lá tá caindo isso que eu nunca vi. Deixa eu pegar isso aqui para estudar e esquece do feijão com arroz. É o que cai em todas as provas. Fiquem muito bons no feijão com arroz. Daí você vai acrescentando o bifinho, a salada. Aí você vai trocando ali as figurinhas na medida que os editais vão saindo. Porque você tem tempo e você já pode se dar o luxo, né, de diminuir um pouco a carga daquelas que sempre caem, porque você já está bem, nível 2, 3. Aí sim você começa a fazer prova. Foi dessa forma, foi essa estratégia que, inclusive, eu usei quando eu estava me preparando para as procuradorias. Porque a procuradoria também tem muito essa variação, né? Tem aquilo ali que cai sempre, mas tinha legislação local, tinha que estudar. Aí uma cai penal, a outra não cai penal. Uma cai previdenciária, a outra não cai. Essa PGM de João Pessoa que abriu aqui agora tem urbanístico, normalmente não cai para estado, só cai para município. Ou já cai internacional. E por aí vai, tem essa salada.
mas tem que ficar bom primeiro no quê? No feijão Na caldo. base, tem uma base boa. E foi o que me ajudou bastante, porque caiu muita legislação do Estado, caiu a legislação da polícia, caiu uma lei dos funcionários estaduais, caiu muita coisa. Aí como eu tô com a base, para mim, eu tô com uma base excelente, porque eu saí de 33% de constitucional para 100% inconstitucional. Boa. Penal de 27% a 30% para 90%. Eu tô com nível... Para mim, meu nível tá ficando muito bom. Eu tô alcançando níveis bons. E uma coisa que assim que eu entrei nessa sala virtual e eu vi, você é aprimorar a técnica. Porque o ensinamento que você nos passou, Mizuki, rapaz, não tem... É algo que eu guardo no meu coração. A gratidão que eu tenho a você por você nos ensinar, você me ensinar a estudar. Eu aprendi a estudar. E do alicerce que você nos deu, você me deu um alicerce para construir um prédio que eu não sei quantos andares ele vai ter. Eu sei que ele vai chegar a uma altura imensa. Até onde você quiser, né? Até onde eu sei que ele vai longe. Vocês quiserem. Porque eu tenho planos ambiciosos através do meu estudo hoje. Eu tenho planos ambiciosos através dos estudos e através do passo que você me ensinou a dar. Massa. E aquele passo que você me deu nos estudos e o dia a dia, a prática, as cabeçadas que eu dou, às vezes com minha teimosia, mesmo você dando uma técnica muito massa de estudo, eu teimo, erro, aí volto, aprimoro ela, eu venho melhorando a cada dia mais. Mas o alicerce seu, ele é essencial. Ele foi, assim, a luz no fim do túnel, na escuridão que eu estava nos meus estudos. A luz, aquele farol xenon bem grandão na cara, desesperada. Show de bola, João. Pô, obrigado, cara. Que legal que você passou aqui para compartilhar com a gente. Parabéns pelos seus resultados. E é o que você falou, cara. É o alicerce, é a base. Agora, até onde esse prédio vai chegar é com vocês, né? Exato. E não teria dado certo se você não tivesse feito a sua parte. E eu sei que você está fazendo, senão você não teria tido esse resultado. Então, lembre-se que é uma mão de vai e volta. São duas vias. São duas vias. Vai funcionar, exatamente. Então, lembre-se, né? Esses exemplos é muito bom, né? A gente fazer essas reuniões, porque a gente vai vendo que o troço tem... parece que quando a gente está nas sessões, principalmente quem está comigo no programa, talvez tenha a sensação de que só somos nós aqui, mas tem um monte de profissa aí que vai começar a pipocar, galera. E toda vez tem, toda hora tem. Duas coisas, Mizuki. Uma vez eu ouvi uma frase de uma determinada pessoa que ele disse: a parte mais difícil do concurso é a parte objetiva, é onde você rompe uma barreira. E ontem eu vendo o resultado, fui ver o resultado desse concurso que eu fiz, e você não sabe a energia que dá, porque mostra a nossa capacidade, o quanto é eficaz o seu método de ensino, o quanto realmente, se nós fizermos a nossa parte, vai acontecer. Se a gente fizer a nossa parte bem feita, vai acontecer. E outra coisa a aplicação do método na resolução de questões. Porque quando eu estava fazendo a prova, que eu olhava as questões, eu começava a rir. Porra, porque eu digo, caceta, velho, essa porra dessa questão, eu vi essa porra dessa questão ainda agora. Tu acredita? Tava lá no meu caderno de ouro. Esse diabo. Eu vi essa questão há poucos dias. Você viu, o cara muda, porque a banca ela esgota. Ela não faz a pergunta assim gêmea, mas ela muda as figuras, dá uma tiradinha no contexto. Quando você vê a historinha, oxê, essa historinha já em algum lugar. Porque você começa aí, pronto. Como eu tava fazendo VUNESP, aí não tinha mais questão da VUNESP para resolver. Aí eu fui para a CESP. Aí na CESP eu comecei a balhar, porque a metodologia da CESP era outra. Aí eu comecei a entender a CESP. Aí já começou a ficar, a metodologia é essa. Aí você começa a acertar. Aí você vai vendo que as bancas elas não tem mais o que lhe perguntar. Além do seu conhecimento, quando você conhece o modo de pergunta da banca, fica até mais fácil para você acertar questões. Vira um filtro, né, João? Vira um filtro. Exato. Você começa a entender ali, você começa a ver, o que é importante na hora de eu estar estudando, eu estar atento, né? Essa banca cobra muita jurisprudência. A gente estava falando sobre isso no começo, né? A gente estava falando sobre isso. Vocês têm que desenvolver essa parte do filtro também, que só vem com
a própria experiência, né? Com o fazer do dia a dia. Por isso que não fiquem tristes assim, se eu peguei uma matéria e errei muita questão. Não, cara. É pensar assim, nossa, por eu ter errado agora, eu não erro mais lá na frente, porque eu estou começando a entender como é que funciona o esquema. Então, tudo o copo, né? Meio cheio, meio vazio. A perspectiva que você coloca em cima da situação. Esse copo tá meio cheio, tá meio vazio. Você pode pensar, errei tudo, não é para mim isso aqui. Ou você pode pensar, errei, mas agora eu já sei como que a banca cobra. Então, eu vou me preparar para os próximos assuntos, para as próximas questões. Eu vejo isso na resolução de questões. A resolução de questões faz você enxergar isso. Quando você começa a errar muito, principalmente processo penal, para mim, é um infeliz. Condenado. Muita coisa. Quando eu começo a errar muito em um determinado tema de processo penal, eu digo, pronto, eu tenho que dar um ênfase nesse determinado tópico. Aí, vou no meu resumo, vou na lei, aí tenta só assimilar o resumo com a lei. Quando está um pouco confuso, aí vou numa videoaula e uma jurisprudência. Ou na doutrina. Pronto. Aí eu esgoto aquilo ali. Aí, questão. Aí pronto, ali eu mato. Boa. Porque eu peguei o feeling daquilo ali. Por que eu estava errando? Não, eu estava errando porque eu estava entendendo de tal modo. A lei fala isso, mas um doutrinador fala assim. Eu estou tentando matar as perguntas assim. Por que eu errei? Eu errei porque eu interpretei a lei desse jeito, mas o doutrinador fala que ela é assim. Aí eu estou acertando as questões desse modo, entendeu, Mizuki? Você aprendeu a pensar e interpretar a lei, que é algo tão importante. O nego quer gravar, né? Eu quero decorar a lei seca. Não se decora a lei, se interpreta a lei. A lei não foi feita para ser decoreba. Mas tem as questões que são decoreba. Eu sei, mas essas daí são essas daí. Questões de processo penal para o delegado. Questões que envolvam, né, o pessoal de trabalho. Questões que envolvam a área fiscal, tributária. É interpretativo. Casos concretos que você vai ter que estar ali com a mão na massa para aplicar o direito. Vocês são aplicadores do direito. Isso é um fato. Uma das coisas que eu comecei a entender, quando a banca queria a lei seca, a VUNESP, isso eu falo VUNESP, quando a banca queria lei seca ou entendimento doutrinário a respeito de determinado artigo, era o seguinte, quando ela falava, segundo o artigo, pronto, ela queria ipsis literis, ela queria o artigo... Exatamente. Pronto. Quando eu comecei a errar a questão quando perguntava segundo o artigo 127 do Código Penal, 125, por aí, mais ou menos. Aí eu colocava a mais. Quando vinha perguntando a mais, eu colocava o entendimento dos doutrinadores. Aí eu ia errava. Eu disse, mas fulano de tal fala isso. Aí quando eu ia ver, não. Aí a resposta era o inciso. Ela queria só o inciso, nada mais. A lei seca. Aí eu comecei a entender, rapaz, quando ela pergunta assim, é que ela só quer saber isso. Você tem que também começar a entender a malícia na banca, quando ela faz a pergunta. Sim, e faz sentido. Eu apanhei né? muito até descobrir, né? Faz sentido, mas é aquela coisa, tem que fazer a pergunta certa para entender. Por que eu errei? Exatamente, porque eu estava interpretando do meu jeito. Eu não li a pergunta como ela estava sendo perguntada, de acordo com o artigo tal. Então, se ela estava falando de acordo com, ela queria na íntegra do artigo. Perfeito. Era um inciso do artigo. Muito bom, João. Fantástico, cara. Que bom que você esteve aqui, passou aqui para dar esse alô. Saudade aí da galera toda, que a gente não tá no dia a dia. Mas é isso, viu, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Foi excelente estar com vocês aqui. Gente, foi um prazer estar com vocês. Foi ótimo saber da história de vitórias que vocês estão tendo. Sigam firme na jornada, né? Lembre-se por que vocês começaram isso aqui. Lembrem de tudo que vai vir, né? Decorrência da aprovação. E é aquela coisa, vocês são diamantes que estão sendo lapidados. Tenham paciência para se lapidar. Tenham tranquilidade, que a hora de todo mundo vai chegar. Agora, não mudem de edital. Pelo amor de Deus. Dá aquele tchauzinho aí para a câmera, só para a gente registrar o momento. Show de bola.